emocional muito exigente. E a gente precisa entender bem a adequada diante de qualquer situação que se enfrenta, não? É uma forma de você se blindar, é uma forma de você ser inabalável diante das situações, das adversidades que você vai enfrentar no seu dia a dia. Então, vamos lá. Eu faço algumas provocações, não? Algumas reflexões. Não? A vida ela é cheia de desafios diários. Desafios diários. Quais podem ser os desafios diários que a vida nos apresenta? Ter que levantar todos os dias de manhã e sair para trabalhar, enfrentar o trânsito, chegar a uma reunião, ficar durante horas ouvindo um cara falar em uma reunião, ter que entregar um resultado, ser cobrado por resultado, ter que pagar conta, levar o filho na escola. Tudo isso são desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Não? Em qualquer que seja o âmbito, em qualquer que seja o desafio, nós, como seres humanos, estamos sendo sempre observados e sendo avaliados e cobrados o tempo todo. Então, observados, avaliados e cobrados o tempo todo. Então, diante dessa situação, você precisa ter resposta para toda e qualquer que seja a circunstância. E, por vezes, as nossas respostas, elas não são condizentes, porque a gente não tem energia suficiente para poder ser afirmativo naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos. E aí, como fica tudo isso, não? Como fica a nossa vida no decorrer do tempo? Como fica a sua vida depois de você ter passado durante um ano todo de pandemia e você voltar à sua vida normal e você não encontrar os mesmos colegas porque todos eles foram demitidos? Como fica a sua vida depois de você trabalhar 30 anos numa empresa e você foi substituído por um robô? E aí, como fica? Como fica a sua vida que você dedicou tanto tempo à empresa e você perdeu a chance de poder acompanhar seu filho? De proporcionar ao seu filho um acompanhamento adequado para que ele seja uma pessoa equilibrada mentalmente. Então, isso é uma situação muito tensa, que a gente se vê todos os dias deparado. Nós temos, nas nossas famílias, talvez alguns exemplos que me permitem enxergar isso que eu estou comentando para você. Um pai que descuidou a educação do seu filho porque teve que trabalhar o dia todo. Um parente nosso que foi demitido por causa da pandemia. Um amigo nosso porque foi demitido porque ele perdeu o emprego, porque ele era um incompetente, porque ele não se adequou mais, não conversou mais com a realidade do momento que a empresa vive. Ou porque a empresa fechou as portas. A gente vive sob pressão constantemente. Os novos tempos. Quais são esses novos tempos? E que relação tem esses novos tempos com tudo isso que eu estou falando? Que relação tem os novos tempos com todo esse estresse que a gente acumula? E aí eu vou falar de algumas grandes verdades. Os grandes avanços da tecnologia estão sempre impactando cada vez mais. E nos últimos anos, eles foram muito rápidos. As mudanças tecnológicas elas aconteceram de uma forma muito rápida. E agora, mais para o presente, neste ano, tudo que está acontecendo na pandemia é um processo de aceleração que talvez se não fosse a pandemia em determinado segmento, poderíamos levar 15, 20 anos. Quem participou da palestra minha ontem já pode se sintonizar com isso que eu estou falando, não? O ritmo da nossa sociedade é muito veloz e as mudanças, a gente não consegue mais acompanhar as mudanças. E aí que vem a volatilidade, não? As grandes verdades, os ambientes organizacionais estão cada vez mais pressionados tecnologicamente. O que eu devo fazer? Em que tecnologia que eu devo apostar? Qual é a tecnologia que melhor se enquadra no meu processo? Será que eu vou precisar dispensar todos os meus funcionários porque eu vou precisar robotizar uma linha de montagem? E aí, como fica as famílias dessas pessoas? Qual é o estrago que eu causo na vida dessas pessoas? E eu estou falando, eu na posição de líder, que tenho que tomar essa decisão por causa das pressões tecnológicas que eu sofro todos os dias. Isso é uma grande verdade? Mas o mundo é complexo, os processos se tornaram complexos.
Tudo está integrado, tudo está interrelacionado. Por enquanto eu, como ser humano, não desenvolva uma inteligência interartificial, jamais vou conseguir acompanhar a velocidade da informação que eu estou processando. Eu nem tenho formação para processar tantas informações. E agora, como que eu faço? Demanda de competências, novas competências, estão sendo exigidas cada vez mais. Putz, será que depois de eu ter passado por todo esse processo de desenvolvimento na minha carreira, se eu faço um balanço de todos os anos que eu dediquei à minha formação, vão mais de 30 anos, 40 anos, meu Deus do céu, 40 anos, 50 anos. Eu tenho 50 anos, 45 anos eu venho me preparando. E ainda eu me considero despreparado. Será que eu vou parar algum dia? Isso é uma pressão contínua que a gente se coloca. Porque nós temos meta, porque nós temos desafio. Cara, é muita coisa para uma pessoa só. E se você não entender isso, se você não procurar um mecanismo de fuga, você vai morrer de um infarto. Você vai envelhecer precocemente. Você não vai poder dar atenção ao seu filho porque você vai sofrer danos mentais, fadiga mental, psicológica. Isso é muito sério, gente. Sério. Vivemos processos de instabilidade de emprego o tempo todo. Na pandemia, nós vamos ter 200 milhões de desempregados. E agora? O que eu faço com 200 milhões de desempregados no mundo? Uma outra grande verdade. Tem por aí um monte de negócios que estão nascendo dispostos, mas assim, dispostos a romper com o sedentarismo da indústria tradicional. A indústria tradicional ela é muito sedentária. O que é sedentário? A indústria é sedentária. E tem um monte de negócio por aí surgindo com uma velocidade super rápida. A tela de fundo mostra isso. Isso é um exemplo já ultrapassado. Poderia colocar mais exemplos. Entendeu? Ainda bem que existiu o WhatsApp. Que existe o WhatsApp. Porque depois disso não precisa fazer mais nenhuma ligação para Cuba. Economicei um bocado. Entendeu? Eu sou do tempo em que a Ana Paula Rossi saía nas propagandas, nos intervalos do Fantástico e no Domingão do Faustão. Ana Paula Rossi, para quem não é desse tempo, é uma super atriz maravilhosa, linda, charmosa. Ela anunciava os DDI, faça um DDI em Bratel 0021. Putz, quando ela saía, eu ia ficar louco, porque eu podia, então, ver se cabia no bolso ou não fazer uma ligação para Cuba. Putz, com o WhatsApp eu faço a qualquer momento qualquer coisa. Entenderam? Então, essas empresas, elas vêm com um intuito, quebrar tudo. Outra grande verdade, a gente vive singularidade. Já mostrei isso ontem. O que é a singularidade? O grau de dependência que a gente tem com a tecnologia. A tecnologia ela é muito boa, mas ela não causa muita dependência. E, por vezes, essa dependência, tudo que é em excesso, não causa problema. E, ao mesmo tempo, a tecnologia ela é ruim por quê? Porque ela nos afasta, ela nos isola. Nos tornamos muito líquidos. Você quer saber o que essa liquidez é? Liquidez é o contrário ao sólido. Solidez nos relacionamentos. Então, uma família vai almoçar, vai jantar, e ela se senta e conversa, e se olha nos olhos, e se abraçam, e se beijam, e conversam, e conversam, e conversam. Esse modelo continua existindo neste momento? Está em extinção. O modelo que a gente vê hoje em dia de relacionamento é líquido. Um não olha para os olhos do outro. Um está com um aparelho na mão, outro está com outro. E o mais triste do assunto, fazem aquela selfie assim. E assim, eles nem esperam chegar em casa, já publicam no Insta, porque a pessoa precisa saber que eu estou aqui. O que é isso, gente? O que é isso? E tudo isso nos causa sérios danos e a gente não percebe o dano que isso não está causando. Vou mostrar agora.
A singularidade significa o quê? A tecnologia dentro de nós, fazendo parte de nós. Ela está dentro. Ela não sai. Somos inseparáveis. Entende? E isso nos causa uma superdependência. A tecnologia virou novo álcool. Novo álcool. Sabe aquela dependência, hein? De você ser um alcoólatra? De você se tratar por causa de que você é um alcoólatra, você precisa se recuperar. Em algumas das nossas famílias já tivemos alcoólatras. Bom, a tecnologia é a mesma coisa. Ela nos causa aquilo que se chama demência digital. E quando isso acontece, quando você fica refém da tecnologia, as consequências, elas são evidentes. E eu vou mostrar aqui algumas dessas consequências agora. Frequência semanal versus linha do tempo. Vocês vão perceber como, a partir de um certo momento, né, a frequência de sair com os pais, crianças da idade de 8 a 12 anos, foi diminuindo na medida em que eles foram interagindo com a tecnologia. Sabe? Filho, vou no shopping. Tu não queres vir comigo? Não, pai, eu vou ficar aqui em casa. Já não aconteceu isso com vocês? Quem tem filho, quem tem irmão, ou você mesmo com seu pai? Você prefere ficar em casa jogando do que ir com seu pai dar uma volta no quarteirão? Outros efeitos. Sair informalmente com os amigos. Nem com os amigos. Aí você pode falar assim, bom, ele não quer sair comigo, mas ele vai sair com os amigos. Nem com os amigos ele sai mais. E veja, um comportamento assim, tendencioso, crianças de 8 anos, 10, 12 anos, tá? Isto é pesquisa americana. Vamos lá. Tempo sentindo solidão e abandono. Por outro lado, se bem é certo que eu não quero sair com meu pai, se bem é certo que eu não quero sair com os meus amigos, porque eu prefiro ficar em casa mexendo nas minhas coisas, me conectando com o mundo. Por outro lado, os pais usam dessa estratégia para, de fato, se afastar dos filhos, abandonar, dar mais atenção ao WhatsApp, dar mais atenção ao Facebook, dar mais atenção a qualquer coisa menos aos filhos. Veja a tendência de sentido de solidão. Aumentou a solidão. Aumentou o abandono. Então, imagina uma pessoa que se desenvolve longe dos pais. Ele tem o pai dentro de casa, só que está longe dele, porque cada um está conectado com o universo que faz sentido para cada um e que não é o mesmo universo. Cara, isso é muito forte, meu. Taxa de depressão e de depressão profunda. Depressão aqui é aquela que dá sinais de depressão, que você consegue tratar, sabe, de uma maneira em curto tempo. E a profunda é aquela que precisa de um tratamento, que precisa de um acompanhamento. Cara, aumentou a taxa de depressão, meu Deus do céu. Entre 8 anos, acima de 8 anos, aumentou a taxa de depressão até 17 anos. 17 anos, são os jovens que estão entrando na universidade. São os meus alunos, aqueles que fazem vestibular e que entram numa universidade pública, que vão direto do ensino médio para a universidade e têm 17, 18 anos. Esses caras estão deprimidos. É triste. É triste. É triste porque eu não estou falando mais agora do que se mostra em tendência dos jovens americanos. Estou falando de uma realidade que eu vivo. A depressão profunda em jovens de idade universitária aumentou significativamente. Eu tenho dados que mostram isso e eu não mostro por uma questão de confidencialidade, porque precisamos preservar. Mas assim, eu posso dizer assim para vocês, em uma relação assim, 30% a 40% estão deprimidos ou já tomaram antidepressivo para sair de crises profundas de depressão. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu vou falar de inteligência emocional.
eu vou falar para você de uma ferramenta que é poderosa para você saber blindar tudo isso que eu estou mostrando para você como consequência desse exagerado uso da tecnologia. Tempo de suicidas. A quantidade de suicídio que aconteceu nos últimos anos é inestimável. Não se divulga quanto suicídio acontece numa universidade. Acontece. Mídias sociais ligadas ao aumento de transtornos mentais em adolescentes. Quantos adolescentes não resistem a essa solidão, esse afastamento? Por quê? Porque falta controle emocional, falta inteligência emocional. A taxa de suicídio de 8 a 14 anos está aí representada. Meninos e meninas, qualquer que seja o sexo. Aumentou 50% de 2007 para 2017. 50%. É muito triste isso. Efeito de tudo isso que eu estou falando. Efeito de tudo isso. Um turbilhão de emoções. Quais são as emoções que se geram, que se desencadeiam a partir de todos esses processos? Alienação, solidão, ansiedade, depressão, fragilidade, atolamento, sabe? Você fica assim, perdido, sem rumo. Você não confia mais em você, você não acredita mais em você. Pode falar? Você perde a essência, o estímulo para a vida. Entendeu? E vem os dados do Brasil. Oi, quem está falando? Eu queria comentar uma coisa. Diga. É que, assim, ó, antigamente, antes, na época da escola, antigamente, quando a gente se sentia muito tímido e a gente não tinha muitos amigos na escola, o que a gente fazia? A gente procurava estudar para tentar cada vez melhorar mais, né? E hoje o que eu vejo, é que eu sou uma pessoa mais das antigas, né? E hoje o que eu vejo é que as pessoas, se elas postam as coisas e não ganham likes, elas ficam deprimidas por isso, porque elas não têm seguidores, as pessoas não seguem elas. E quando a gente era assim na escola física, lá antigamente, quando não tinha a internet, a gente tentava, o que a gente fazia? A gente chamava de CDF, a gente estudava para tentar cada vez saber um pouco mais, porque a gente não conseguia se enturmar com as pessoas populares. E hoje, com a internet, todo mundo é popular. E quando curtem todo mundo, e quando não curtem a gente, eu acredito que para a criança, né, para o pré-adolescente, para o adolescente, quando eles não têm curtida das pessoas, eles se sentem deprimidos por isso. Eu estou certo? É mais ou menos isso? Não, mas é justamente isso, Rafael. É exatamente esse o efeito. É exatamente esse é o efeito. Quando você não tem a curtida das pessoas que você imagina que você tenha, e outra, as pessoas querem se representar naquelas imagens lindas de um Instagram. Então, a pessoa vê que uma pessoa da idade dela é curtida, é seguida, e você não é, você começa a se julgar, você começa a duvidar de quem você é, você começa a se sentir sozinho, você se isola, entendeu? Você se isola. E esse isolamento é o que leva a todos esses sinais, né, que eu estou aqui apresentando. Obrigado pela sua colaboração, viu, Rafael? Veja o que está acontecendo no Brasil neste momento, não? A cada 10 brasileiros ativos no mercado, agora eu vou levar isso para o lado do mercado de trabalho, tá? Porque eu mostrei o efeito da tecnologia em uma geração que está ali se desenvolvendo e que em algum momento vai chegar no mercado ou já está participando do mercado, não? Mas e os que estão hoje mais ativos, que levam mais tempo, que acumulam responsabilidade, como que se está comportando essa situação? A cada 10 brasileiros ativos no mercado, 9 apresentam sintomas de ansiedade e de depressão, né? Dados de 2019, dezembro de 2019. Depressão será a causa da invalidez no mercado de trabalho até 2030, OMS 2019, né? Então, nós estamos falando aqui de problemas mentais decorrentes do que? Dos novos tempos, dessa liquidez, desse isolamento que a gente vive, tá?
E eu não falei de uma coisa assim trágica, lamentável, para a qual a gente não estava preparado. Eu estou falando até 2019. Vou falar da pandemia, que é a quinta grande situação que nós temos que entender. As grandes verdades, a quinta pandemia. Já mostrei esse slide ontem. Não? O corona é um enorme asteroide que bateu no solo e explodiu a Terra. Certo? E é decorrente, como já se sabe, que após a pandemia, após qualquer que seja o motivo pelo qual a gente precisou ficar isolado, os problemas mentais se agravaram, aumentaram significativamente. E essa é uma pesquisa recentemente publicada, há pouco menos de um mês publicada, foi feita por uma equipe de especialistas na área de psiquiatria da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, publicada em um dos melhores e mais conceituados papers mundiais. Casos de ansiedade e estresse. Ansiedade e estresse dobraram na quarentena, enquanto que os casos de depressão tiveram um aumento de 90% no Brasil. Cara, para e pensa, por cada 10 pessoas brasileiras, 9 sofrem de depressão. E muito triste é isso. Muito triste. Então, a partir de agora, a partir do momento em que vivemos, o mundo ele não mais será o mesmo. A gente vai renascer num mundo novo e a vida vai ser bem diferente de como era antigamente. E o antigamente aqui não é 10 anos atrás, 15 anos atrás. O antigamente aqui, como já falei ontem, pode ser usado como referência 2019. Um ano atrás éramos diferentes do que somos hoje. Não? Equilíbrio emocional, vocês vão perceber então que todo esse conglomerado de emoções que são decorrentes da situação que a gente vive, precisa ser controlado. Ter controle sobre as nossas emoções, viver em equilíbrio emocional é questão de vida ou morte. Questão de vida ou morte. E quando a gente já vai entrar no conceito de inteligência emocional, a gente vê a inteligência emocional como sendo uma forma de você sobreviver. Ou você desenvolve a sua inteligência emocional ou você morre no campo de batalha. A gente vive uma batalha todos os dias. Então, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional, ela é a capacidade de entender e gerenciar as suas emoções e as emoções das pessoas com as quais você trabalha, com as quais você convive. Se você é um pai de família, inteligência emocional seria entender o seu modo, o seu comportamento e como as pessoas que convivem com você, sua esposa, seu filho, também se comportam. E tem uma frase aí de Lao Tzu que é assim, fantástica: conhecer os outros é inteligência. Conhecer-se a si próprio é verdadeira sabedoria. Você precisa ser sábio. Controlar os outros é força. Controlar-se a si próprio é verdadeiro poder. Você precisa ser sábio e poderoso. Sabedoria e poder é o que você precisa. Sabedoria, se conhecer. Saber quem você é. Quem sou eu? Então, começa pela análise assim, o ser. O ser. O ser. É muito importante que você entenda o ser. Porque o ser te leva ao fazer. E o fazer te leva ao ter. Ser, para fazer, para ter. Se você não sabe quem você é, se você não se conhece, qualquer situação dessa que surge, te tira do sério. Entendeu? E na pandemia, quantos problemas, quantos conflitos familiares a gente não vê reportados por aí? Quanto abuso nós vemos nas nossas famílias por causa da falta de inteligência emocional. Inteligência emocional, hoje, na minha visão, é, na verdade, um estado emocional que você desenvolve para você superar qualquer que seja a adversidade.
poderia estar relacionado com a resiliência que eu falei ontem. E, de fato, está. Você só consegue ser resiliente se você tiver um bom aparato de inteligência emocional estruturado. Vou mostrar aqui apenas 2 grandes pilares. Inteligência emocional é um assunto assim que não tem fim. Não tem fim. Tá? E se você quiser saber mais do assunto, procure livros. Existem livros maravilhosos de inteligência emocional. Eu assisto muito um livro do Daniel Goleman, que é o pai de inteligência emocional. Eu fiz curso, inclusive, com ele. É um fantástico esse cara. Fantástico. Então, vou falar de 2 grandes pilares que eu uso todos os dias. A autoconsciência. Primeira coisa, autoconsciência. O que é essa tal da autoconsciência? Respire fundo. Conecte-se com você. É o discernimento das nossas forças e a nossa fraqueza. Você precisa saber quais são as suas forças e as suas fraquezas. Você precisa saber quais são as suas limitações. Hein? Quais são as suas limitações para você poder encarar a adversidade? Por que você se comporta desse jeito? Sabe por quê? Porque você foi formatado pela sociedade, pela sua família. Você criou uma representação de respostas mentais a determinadas coisas e você pode carregar isso com você, entendeu? E até você não descobrir o que te faz te comportar desse jeito, por vezes frio, ou por vezes emotivo demais, entendeu? Por vezes inerte, por vezes desconfiado demais, até você não entender o que te levou a ser desse jeito, você não vai seguir para frente. Não vai seguir para frente. Vou mostrar depois como resolver isso. Né? A autoconsciência é saber responder às variáveis e controlar e controlar-se, trabalhar a fórmula da plenitude. Cara, é assim, é 90-10. Quando você acorda todos os dias de manhã, você sai de casa, você chega no seu trabalho, você fala bom dia para 300 pessoas e uma pessoa não te respondeu, que era justamente a pessoa com a qual tu querias ter o bom dia. E aí, como você fica? Você fica uma manhã toda remoendo porque a fulana não te respondeu bom dia. Não te devolveu a saudação. E você fica remoendo isso o tempo todo. Liga ou foda-se para isso. Isso é saber responder às variáveis. Se não me responderam bom dia, tudo bem. O problema é dele. O problema é dele. Entendeu? Energia positiva versus energia negativa. Uma situação dessa não pode, em hipótese alguma, fazer com que eu perca o foco, entendeu? Seja atingido dessa forma. Então, a autoconsciência é você criar mecanismos que te permitam vencer o teu medo, que te permitam vencer as tuas dificuldades, entendeu? E essas respostas, a maior parte das vezes, você não encontra em um livro de receita, porque cada ser humano, cada indivíduo tem um aparato emocional e que este se comporta de diferente forma diante da mesma adversidade, um em relação ao outro. Você precisará de ajuda por vezes. Aí, a grande questão para entender a autoconsciência, ou para poder pôr em prática a autoconsciência, é assim, entender quem sou eu. Quem sou eu? De onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Tudo o que eu passei na minha vida, como que eu respondi aquilo? Quais crenças são limitantes para que eu possa avançar? O que me inibe, entendeu? O que me bloqueia? Quais são os gatilhos mentais que me permitem me manter no mesmo lugar sem acreditar que eu tenho condição de seguir? E está relacionado com aquilo que eu mostrei ontem, não?
carrega as identidades mortas, meu filho. Uma identidade que alguém te atribuiu, um rótulo que você ganhou na vida e que você não soube resolver isso. E que aquilo continua a te, sabe, judiando, entendeu? Aquilo que te colocou para baixo, aquela coisa que te colocou a autoestima para baixo. Professor, eu tentei suicídio. Mas por quê? O que houve contigo? Me conta, como eu posso te ajudar? Ah, professor, eu sempre fui uma pessoa insegura. Mas por quê? Me conta um pouco do teu passado. Me conta um pouco sobre a tua infância. Me conta um pouco com quem tu te relacionava. Me conta um pouco como era a tua relação com teus pais. Professor, sou filho em uma família de 4 filhos homens. Eu sou o caçula. E meu pai sempre judiava de mim, porque ele queria que eu fizesse aquilo que ele mandava, porque ele tinha medo que eu fosse homossexual. E eu tive que praticar futebol, coisa que eu não gostava, sendo que o que eu queria era tocar violão. E ele não permitiu. Ele me bloqueou. Depois de um tempo, eu não consegui mais ser eu. Passei a desempenhar um outro papel. O filho que o pai quer que ele seja. E aí vem a segunda questão da relação de dependência com os outros. Causa um estrago muito grande. Você pode carregar uma identidade morta, um bullying que você sofreu, que você não soube resolver e que até hoje te magoa, te machuca, te deixa inseguro, porque quando você tem que falar em público, expressar a sua ideia, você não consegue, você está bloqueado, você tem medo de ser judiado, você tem medo da resposta dos outros, você é um cara inseguro. Por quê? Porque a vida toda você foi inibido, a vida toda você foi bloqueado. E eu vou falar assim para você, e as pessoas que têm esta situação, elas são as que mais sofrem diante de qualquer crise. Porque a crise exige resposta rápida. Assumir risco. A crise exige que você fique, sabe como? Numa posição, sabe, ativa, pescando o que está acontecendo, se posicionando. E uma pessoa que tem esse problema, porque um problema não avança, não avança, não avança. Tu precisa resolver isso, precisa resolver isso. Professor, eu estou precisando de um abraço. Faz tanto tempo que eu não recebo um abraço. Né? Isso para mim é importante, professor. Eu preciso perceber que eu sou amado. Falta amor, professor. E falta amor próprio, professor. Então, as pessoas que têm gatilhos mentais, que não conseguem resolver os problemas, que se atolam nos problemas, né? Que têm autoestima baixa, que são pessimistas, que falam que não vai conseguir, não conseguem. Não conseguem. Até você mudar a frase, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Você precisa programar seu cérebro para aquilo que você quer. E você precisa acreditar naquilo. Mas para você poder ter, você precisa fazer. E para você poder fazer, você precisa ser. Quem sou eu? Quem sou eu? Por que eu não avancei até agora? O que me impediu avançar? Quebra tudo. E se repense, entendeu? E aí vem a terceira grande coisa, que é o propósito. Ai, meu pai do céu, todo o propósito. Hoje eu vou sortear o livro O Propósito, a Coragem de Ser Quem Somos. É um livro fantástico. Já li pelo menos umas 3, 4 vezes. E por que o propósito? Porque o propósito é o que te tira da cama todos os dias.
é o que te mantém acordado, vivo, enérgico, com entusiasmo, com energia, com positivismo, entendeu? O propósito te permite continuar, te permite talvez mudar a rota porque encontrou um obstáculo. Mas quando você tem propósito, você vence o obstáculo. Mas para você poder ter propósito, você precisa ser. Você precisa higienizar sua cabeça, sabe? Passar uma vassoura na sua cabeça. Você precisa disso. Precisa mesmo. A autoconsciência é aquele encontro com a alma que eu falei para vocês ontem. É o encontro, é o reencontro com a sua consciência, entendeu? E depois disso você vai. A autoconsciência se desenvolve. Ela se desenvolve. E ela exige acompanhamento. Tá? Autocontrole, discernimento do que está sob meu controle. Você não vai ter autocontrole se não tiver autoconsciência. Por quê? Porque eu sei os meus limites. Autocontrole é eu entender o outro também, como que o outro se comporta. Lembrando que inteligência emocional é entender as minhas emoções, gerir as minhas emoções e as dos outros. Sim, então, se eu for um líder, como que se aplica esse negócio do autocontrole? Cara, se eu conheço como as pessoas lidam com as suas emoções, uma emoção poderia ser, por exemplo, uma pessoa ficar, se ofender com facilidade, não ter paciência de ouvir o outro, entendeu? Ser o dono da verdade, né? Discutir, não ter equilíbrio emocional em uma reunião, por exemplo. Então, se você sabe que você gerencia uma equipe e o assunto da reunião pode gerar polêmica e os ânimos podem se saltar e um pode dar uma bronca no outro, então não coloque a reunião 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Porque 5, 6 horas da tarde o corpo está cansado, a mente está cansada. Então, problemas polêmicos no qual você precisa tomar decisão envolvendo a equipe, uma equipe conflitante, comece o dia com isso. Por quê? Porque você vai controlar a situação muito melhor com a cabeça oxigenada, descansada, num dia de manhã do que num dia à noite, que todos estão cansados. Isso faz sentido para vocês? Autocontrole está relacionado a entender as forças. Forças se tornam fraquezas quando submetidas ao extremo. É o que gera, por exemplo, o cansaço mental, o cansaço físico, entendeu? A perda do sono. E é o contrário ao que se espera de um cara resiliente, entendeu? Nós estamos falando de forças que tornam-se fraqueza quando submetidas ao extremo. Quando você submete ao extremo de força um material de engenharia, ele sofre deformação permanente, certo? Então, você precisa entender o limite de esforço que esse material admite para ele não se deformar. E aí encontra-se o conceito de resistência na física dos materiais, certo? Então, você precisa entender até que limite de força você consegue ser forte. Você consegue dar resultado. Sem que a adversidade te cause deformação, desequilíbrio mental, físico, psicológico, né? O estado de ânimo. E você sente isso no isolamento social. Porra, no isolamento social, o autocontrole. Meu, é muito difícil se manter sob controle neste isolamento social. Por quê? Porque você assume papéis que não eram os mesmos. Você tem casa o tempo todo, você tem que fazer coisas que você não fazia antes, você faz em casa. Como, por exemplo, cuidar do almoço, da casa. Por quê? Porque a empregada, ou a pessoa que te ajuda nisso, a diarista, ela não vem.
Além de você pagar aquilo que você paga para ela, se manter na casa dela, você tem que fazer as coisas que ela fazia. Isso é uma realidade em muitas famílias brasileiras, né? Então, se você não tem autoconsciência de que esta é uma situação passageira, se você não tem autoconsciência de que você tem força, espírito para fazer isso, você perde o controle. Totalmente perde o controle. E aí você bate no filho, na esposa. Aí você xinga qualquer um. Se você fica assistindo o tempo todo o noticiário pelo Covid, você fica angustiado, você perde o controle, você fica estressado. Entendeu? Então, quando que você percebe que você está diante desses sinais de perda de equilíbrio? Quando você se irrita com muita facilidade, quando você começa a suar, quando você perde o sono, entendeu? Então, quando essas manifestações do nosso corpo surgem, você precisa, então, avaliar a situação. Se você permitir que isso continue acontecendo, isso vira crônico. E depois a solução pode levar mais tempo. Então, quando você está diante de uma situação e você não está conseguindo resolver essa situação, entenda que você chegou no limite da sua força. Dá um tempo, cara. Para. Vai embora. Vai lá. Suba ao morro. Faz uma caminhada. Leve seu cachorro a fazer xixi cocô na rua. Sei lá, faz qualquer coisa. E depois volta. Entendeu? Isso faz parte do autocontrole. É extremamente importante, né? Autocontrole. Algumas perguntas que são clássicas no autocontrole. Tenho influência e algum controle sobre a situação? Eu consigo controlar a situação? Eu consigo controlar qualquer discordância que surja durante uma reunião de trabalho entre os meus sócios? Eu tenho controle sobre essa situação? Como que eu posso amenizar essa situação? Faça reuniões de manhã, se for o caso. Ou muda o cenário. Vai lá almoçar com ele. Convida ele para dar uma voltinha de bike. Chutar uma bolinha no futebol. Entendeu? Sabe? Cria um cenário diferente. A gente precisa entender essa situação. Quais aspectos positivos dessa adversidade que eu posso aproveitar? É aquela história que eu falei ontem. A angústia, ela é super negativa? Não, cara. Ela é ótima. Ela é ótima porque ela vai te colocar numa situação de conforto total. Quais aspectos são os positivos dessa situação? O que a pandemia me está trazendo de bom? Bom, eu enfrento o trânsito. O que mais? Durmo depois do almoço 1 hora, se esse pode ser algo que eu não fazia antes, que me faz bem. Posso acompanhar mais de perto meu filho. Né? Consigo ter acesso a curso que teria que pagar 1000 pilas para ter acesso ao curso de graça. Entendeu? Arranjo tempo para fazer coisas que eu queria fazer há muito tempo atrás. Cara, entende o lado positivo da coisa. Não se coloque sempre no negativo, enxerga o lado positivo, entende? Isso faz parte das grandes questões do autocontrole. Qual é a desvantagem dessa adversidade que eu preciso controlar? Tu tem que saber qual é a situação da pandemia, tu tem que saber qual é a situação do teu desemprego, da tua qualificação para você poder voltar ao trabalho, ao mercado de trabalho. Né? O que eu preciso fazer, então? Qual é a desvantagem dessa adversidade? É aquela história, você precisa ter a autoconsciência dos teus pontos fracos. Se você tem pontos fracos e análise externa que você faz em um SWOT da vida, te aponta desvantagem, cara, para essa desvantagem tu tem que ter uma força. Porque se você não tiver essa força e aquilo é uma desvantagem, você vai ficar no fundo do poço. Não, eu tenho que ter uma força para resolver essa desvantagem. O que é desvantagem tem que se colocar em coisa boa, aproveitar a oportunidade. Qual poderia ser o meu plano de ação?
Aí está a saída. Qual poderia ser o meu plano de ação? Posso acordar mais cedo para poder, então, dar conta do meu trabalho. Por quê? Porque o conflito está instalado na minha sala quando o meu filho quer usar o computador, ou quando o meu filho quer usar a mesma sala, minha esposa também trabalha. Colidimos. Não é o caso que eu tenho em casa. Estou dando um exemplo, não? Porque nesta sala sou eu, entro e fico aqui, é minha sala. Entendeu? Mas assim, tem um monte de problemas que você pode resolver mudando a estratégia. Acordar mais cedo, trabalha às 6 da manhã até meio-dia e 10 da tarde completa para fazer outras coisas. Entendeu? Ou trabalha das 6 da tarde, das 18 horas até as 24, até as 23 horas. Sabe? Como eu posso agir? Que tipo de plano eu devo criar? Para cada situação, você precisa de uma ação. Mas você só vai conseguir entender que aquela ação é, de fato, o que está valendo se você se conhecer. Se você entender o porquê você está naquela situação. Entendeu? E quais são as forças que você tem para resolvê-la. O controle está relacionado à nossa motivação, ao nosso estado de espírito. E como já falei ontem, o nosso estado de espírito ele é controlado, ele é produzido pelos nossos pensamentos. Entendeu? Então, quando você tem capacidade de controlar a situação, é quando você vê que naquela situação você encontra pontos positivos, o seu estado de espírito muda. Você muda, você parte para a ação, você já conhece a situação, já você sabe que você tem capacidade para ela, você precisa de um plano de ação, você já tem esse plano de ação. Cara, isso é motivação. Motivo para a ação é a motivação. E é claro que você vai criar um estado positivo super, super, super favorável. Porque seu pensamento é favorável, é positivo. Você está naquela fase de falar assim, eu acredito que eu consigo. Eu tenho certeza que eu vou resolver isso. E eu tenho certeza que eu vou me dar muito bem. Entendeu? Olhe para seu histórico, para sua história. O autocontrole exige olhar para trás. A minha vida foi uma montanha russa. Teve alto, tenho baixas. Alta e baixa. Mas eu consegui olhar a paisagem. E com isso, eu me nutri de espírito, de força, energia, para acreditar que qualquer queda é um recomeço. Você entendeu isso? Eu não vejo queda como nada. Queda para mim é o recomeço. Tenho que tirar proveito de tudo, meu filho. Não adianta. Tem que tirar proveito da situação. Né? Seu pensamento não cria aquilo que você quer, mas aquilo onde você coloca foco, energia, toda a sua atenção. Entendeu? Encontre o seu ser e você vai conseguir fazer. E o resultado vai ser o término. Você vai conseguir. Né? Desenvolver maestria total sobre sua mente é o que vai definir aonde você vai chegar, né? E controlar seu pensamento é a forma que você vai encontrar para você se libertar e ter controle sobre seu destino. Eu falei isso ontem, não? Percebam as relações que existem entre o que eu falei ontem e o que eu falei hoje. Porque eu estou vendo uma situação assim, você só vai conseguir um novo design na sua vida se você tiver inteligência emocional. A inteligência emocional é assim, é o tempero certo para o design de vida. Não adianta forçar a barra. Não adianta. Porque você vai tropeçar e feio. Ok? Corte a linha que segura a sua pipa e voe como um pássaro. E jogue fora o lixo. Lixo, lixo, muito lixo. A gente acumula muito lixo. Aquela pessoa que sofreu bullying, aquela pessoa que falou assim, tu não vai conseguir, tu eres burra. Essa pessoa tem um trauma na sua vida de incapacidade que foi infundada por outros. Né? Você mesmo não conseguiu e você se questiona por que
eu não consegui. Se você não resolve o porquê, é quando você reprova uma prova de matemática e não vê os erros que você cometeu. Você vai continuar errando de novo. Vai continuar errando de novo. Entendeu? Então, você tem que superar esse trauma. Se você reprova uma vez, você não vai reprovar outra vez. Agora, se você reprova uma vez, você atribui isso à sua incapacidade técnica, à sua falta de preparo, hein? Ao que o conteúdo é difícil, ou porque o professor é um chato, e você não assume que isso é uma coisa sua, você vai ser um fracasso a vida toda. Hein? Então, você tem que jogar fora o lixo. Falar, não, peraí, reprovei matemática porque eu não me preparei. Eu vou me preparar, eu vou tirar 9 nessa prova de matemática. E eu vou mostrar quem eu sou, cacete. Entendeu? Simples. Vocês entendem isso? É assim. Você tem que vencer o medo. Tem que vencer o seu maior oponente, que é você mesmo, cara. É você, o cara que não sai do lugar. Quando você entende tudo isso, quando você realmente joga fora lixo, veja, lixo, vou mostrar o lixo de novo. Doutor em engenharia, doutor em não sei o quê, mimimi, que não sei quanto, a cabeça cheia de coisas assim, eu acho que isso vai resolver a minha vida toda. Não resolve nada, só resolve salário. Um pouquinho. Rasga o cheque. Joga fora. Um monte de coisa que te atrapalha. Às vezes a gente, na liderança, a gente usa modelos que estão ultrapassados. Que não conversam com a atualidade. Que não conversam com a mentalidade das pessoas que nós contratamos nas nossas organizações. Nós temos um conflito geracional nas grandes organizações. Temos os baby boomers, os caras que fundaram a empresa, que estão caindo aos pedaços, que poderiam ser considerados fósseis naquela empresa, e nós temos os caras de geração YZ, entrando com aquela pegada digital, com aquela onda louca, entendeu? Aquele cara fizeram carreira naquela empresa, esses caras que estão chegando agora não querem fazer carreira na empresa, eles querem ter experiência da empresa. Não deu certo, não me valorizaram, parto para outra. No final das contas, eu falo 3 línguas, eu domino 300 linguagens de programação. Por que eu tenho que me submeter a esse baby boomer que é um dinossauro? Vocês estão entendendo? Então, esse dinossauro precisa abrir a cabeça, jogar um monte de lixo que não presta. Ele precisa entender de que a atual condição que a empresa vive e o mundo precisa de mente aberta. Não mente fechada, mente aberta, abre a cabeça. E muda. Muda o modelo de gestão, muda as pessoas, revigora o time, entendeu? Reposiciona as pessoas para que elas tenham olhares diferentes. Tudo isso você consegue com discernimento do papel da mudança, entendeu? Só que é assim, se eu não entendo que isso é importante, eu vou continuar achando de que está ótimo. E a minha inteligência emocional, ela como entra aqui? Eu não conheço as emoções dos outros porque eu não falo com os outros. Porque eu estou no pedestal, lá em cima, não desço. Entendeu? Eu não sei olhar para as pessoas. Eu só olho para uma tela, para um número. Então, é muito difícil isso. Então, aí que vem aquela questão da pegada à liderança. A liderança deste tempo, ela tem que ser uma liderança com uma capacidade de inteligência emocional absurdamente grande. O líder, ele precisa ter um controle extremamente grande sobre as suas emoções. Porque senão, a equipe não avança, né? Certo? Quando você consegue espaço para explorar talentos que você tem escondidos, né? Eu costumo falar assim, o que você fazia quando você era criança e que você não faz mais? Né? Falei assim, nesse dia para um aluno meu, estava bloqueado, não sei o quê.
Falei assim, cara, dá um tempo. Vai lá para sua casa. Depois você vê se é engenharia mesmo que você quer. Mas procura encontrar seus talentos. O que você fazia quando você era criança que você não faz mais? Tomava banho de chuva. Putz, aqui em Joinville você não vai ter esse problema. Por que você não toma banho de chuva? Sabe? Se abra para a sua existência, meu filho. Ah, eu gosto de fazer trilha no mato. Tu não fez mais trilha no mato por quê? O que te impede? Então, o resgate da consciência é isso, entendeu? Porque você vai encontrar uma outra pessoa, você vai se encontrar com você mesmo. Então, o que eu estou falando é se encontrar com você mesmo para quê? Para você explorar coisas que você tem escondidas, entendeu? Eu gostava de tocar violão, e por que você não toca? Entenderam isso? Espaço para motivação, isso move, isso move. Isso move porque você vem com uma outra onda, um astral diferente. Então já você percebe a pessoa que tem um astral diferente. Você percebe a pessoa que tem um astral diferente na sua organização. O que elas fazem de diferente? Por que elas estão alegres, felizes? Por que elas não dão importância a um monte de coisa que tu dá importância? Entenderam? Aberto para relacionamento. É que eu falei para vocês ontem, o relacionamento entre as pessoas, ele flui. Se você se conhece, se você não tem medo de se relacionar com as pessoas, entendeu? Se você não tem medo de se relacionar com as pessoas, para você poder se relacionar bem, você precisa se conhecer. Então, converse com você, se liberte, né? Porque é assim, o relacionamento interpessoal é essencial no mundo que a gente vive hoje. Só que para você poder se relacionar, para você poder partir para uma empatia, você precisa se conhecer primeiro. Como você vai se colocar no lugar do outro se você não sabe se colocar? Como que você vai falar para o cara que ele precisa para fazer academia se você não pratica academia? Você é um sedentário. Entendeu? Espaço aberto para criar e empreender. Quando a cabeça está leve, você tem um olhar diferente para tudo. Você tem uma dinâmica distinta. Como que você desenvolve isso? Cara, muda de percurso. Eu sempre vou pela Dona Francisca. Não, vai pela BR. Entendeu? Muda o percurso, conversa com pessoas diferentes. Sim? Participe de eventos. Sim? Existem tantos eventos técnicos tão gostosos, entendeu? Procure um ecossistema de inovação para que você acompanhe as tendências, para que você sinta o que os outros estão fazendo, entendeu? Não fique se contentando com aquela miséria de vida que você tem, que é muito limitada, que só se dedica ao trabalho. Faça mais coisas, se engrandeça, entendeu? Se engrandeça, né? Você viver com um propósito, ter um sentido na vida. Qual é o sentido da vida para você? Pagar conta? Trabalhar para pagar conta? Ou encontrar um motivo? Desconstrua-se. Com tudo isto, você vai falar assim, bom, eu preciso repensar um pouco o que eu sou, o que eu faço, por que eu faço isso, por que eu não avanço. E se eu for um líder, como é que eu tenho que encarar essa situação? O que isso tudo tem a ver comigo? Cara, você lida com pessoas. E cada pessoa tem um problema diferente. E por vezes esses problemas podem atrapalhar o desempenho da tua equipe. Então, se você conhece as emoções dos outros, como os outros se comportam, você vai conseguir resolver um monte de problemas. Criar uma estratégia é falar de um jeito que não ofenda. Às vezes eu sou muito direto e sou extremamente grosso. E quem trabalhou comigo sabe disso. E por vezes eu fui muito questionado porque ele é maçante quando ele fala, entendeu? Acabou comigo, me detonou, entendeu? Pois é, eu percebi que eu precisava resolver esse problema. Por quê? Porque as pessoas elas não estão preparadas emocionalmente, por vezes, para ouvir aquilo que pode parecer uma ofensa, não é?
mas ela pode enxergar isso como ofensa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que respirar fundo, enche de ar o pulmão, solta devagarinho pela boca, se sobrar ar, tá? Porque às vezes nem sobra, de tão tenso que a situação te coloca. Procure o momento certo para falar com aquela pessoa, entendeu? E fale de uma forma que ela entenda e que ela se construa. Então, o líder, ele precisa ter esse discernimento, esse olhar. Ele precisa conhecer as pessoas com as quais ele lida. Ele precisa saber o que aflige as pessoas, o que enfraquece o comportamento dela, porque elas não dão o resultado que ele busca. Então, inteligência emocional é a chave para você ser líder. Pessoas que estão no comando de uma equipe que não tem inteligência emocional, elas são chefes. Elas mandam. Elas são chicotadas o tempo todo. Pá, pá, e que se foda quem for, porque eu sou o chefe. Eu sou quem mando aqui. O modelo de liderança autocrático, ele é caracterizado por uma ausência plena de inteligência emocional. Os vínculos de trabalho são criados a partir da necessidade de existir um padrão e um subordinado. Um patrão e um subordinado, entendeu? Em equipes multidisciplinares, em organizações de vanguarda, os chefes não são chefes, eles são líderes. Eles têm um alto sentido de empatia, eles reúnem características que são assim, diferenciadas. Por isso eles são seguidos. Por isso que as equipes comandadas por eles avançam, progridem, entregam resultados, estão bem, estão motivadas. Né? Por quê? Porque o líder tem um aparato emocional de controle muito forte. Ele sabe qual é o tom certo para cada circunstância e envolvendo todas as pessoas, ou aquela pessoa, ou outra pessoa. Entendeu? Então, você lida com pessoas, você lida com seres humanos que passam por momentos de fragilidade muito grande. Cara, eu vou falar assim para você, inteligência emocional é assim, como eu poderia dizer para você, entendeu? É a salvação da sua equipe. Se você não tem sensibilidade com o momento que a sua equipe vive, você vai perder a equipe. Hoje, por causa da pandemia, as pessoas elas estão muito carentes, elas precisam ser ouvidas. Porque cada uma delas tem uma situação. Se você não tiver esse discernimento, se você não tiver essa estrutura emocional, o que vai acabar acontecendo com você? Você vai ficar doente. Entendeu? Você tem que criar uma armação, uma blindagem que te permita ouvir as pessoas, que te permita te colocar no lugar delas. Naquele momento em que tu coloca-te no lugar dela, tu te emociona, cara. Tu te arrepia, tu choras. Tu vai com aquilo para a tua casa, e tu chega em casa e tu te esconde num lugar, tu te deprime, tu sofre pelo outro, não pode sofrer pelo outro. Tu tem que entender como ajudar o outro sem você sofrer, sem que aquilo te afete. Inteligência emocional é um mecanismo que te permite encarar essa situação. Tá? Encarar essa situação. Por vezes você não tem esse preparo para lidar com isso. Se você sente que isso é necessário para a sua equipe, chame um especialista. Chame um especialista. Especialista que vai trabalhar com a tua equipe, que vai desenvolver engajamento. É extremamente importante isso. Quais são as características exigidas para um líder hoje? E eu quero que vocês entendam o seguinte: quando vocês pegam um artigo sobre liderança, você pede tanto de um líder que você fala assim, esse cara sei lá, o que é isso? Esse cara é louco. Como que esse cara, como reunir tudo isso em uma pessoa só? Não é assim, não é bem assim, entendeu? Eu vou aqui citar algumas que eu considero que são essenciais. Mente aberta. Começa com aquele mesmo processo de ontem, não? O que você precisa? Cara, tu tem que ter mente aberta.
Você, como líder, precisa entender o que está acontecendo, quais são as mudanças que estão acontecendo e como isso impacta na minha vida, como isso impacta na minha equipe, como isso impacta no relacionamento com os meus colegas, nem chamo colaboradores ou subordinados, com os meus colegas. Entenda a equipe como uma grande família. Você é o grande chefe, você é o chefe, você é a cabeça daquela família. Acho que é rebeldia. Quando eu digo isso, eu falo assim, putz, eu não quero continuar liderando a equipe com aquele modelo tradicional. Eu vou mudar, eu vou trabalhar no modelo horizontal. Vou trabalhar em um modelo horizontal onde todos são iguais. São equipes autogerenciáveis. Mas você consegue isso entendendo as habilidades, você consegue isso olhando o potencial de cada um, entendendo como cada um se comporta, a origem de cada um. Então, um chefe não tem tempo para isso. O líder tem. E o líder precisa fazer isso. Aqui vem a palavra propósito de novo, entendeu? Se você não se encontrou, então, como líder, a sua equipe não vai se encontrar tampouco. Qual é o propósito da sua equipe? Isso é extremamente interessante, porque eu venho apostando num segmento do mercado onde a China invadiu com tudo. Perdi o mercado. Eu preciso repensar minha empresa, me abrir para outros negócios. Então, você tem que entender essa situação e levar a equipe para este novo propósito. Você tem que ser a inspiração. Sabe a inspiração? Inspiração é as pessoas olharem para você e falarem assim, eu quero ser igual a ele. Putz, esse cara, para mim, é um exemplo. Entendeu? Um exemplo. Ele chega, cumprimenta todos, sorri, almoça com a gente, né? Sabe, ele está bem-humorado, ele reconhece que ele errou, entendeu? Ele me envolveu nas coisas que são importantes para a empresa, ele reconhece o meu trabalho, né? Ele me inspira a ser como ele, entendeu? Ele me inspira, e eu digo assim, quando você tem um propósito, quando aquele trabalho seu não é trabalho, é propósito, cara, tu chega todos os dias feliz, com brilho no olho, leve, e tu contagia as pessoas. Seja o exemplo para elas. Precisa ser o primeiro, ser o exemplo. Trabalhar com entusiasmo. O trabalho tem que ser feito com entusiasmo, com alegria. Se alguma coisa te incomoda, resgata o mecanismo interno. Chama as pessoas que te incomodam, dá feedback para ela. Dê seu pau nela, se for o caso, só que com um sorriso de orelha a orelha, sem perder a ternura. Elas vão te agradecer. Né? Humildade é outra característica extremamente importante, entendeu? Trabalhar com o peito aberto significa você mostrar quem você é, que você também é um ser humano, que você também passa por infinidade de situações e que você precisa das pessoas para continuar em frente. Admita que você erra e assuma as consequências. Por vezes, você não quer mostrar que errou porque você não quer que as pessoas entendam a tua vulnerabilidade. Isso é péssimo. Por quê? Porque quando você não reconhece erro, quando você não mostra peito aberto quem você é, você não desenvolve confiança entre as pessoas. Da mesma forma que tu não mostras os teus erros, da mesma forma que tu não te abres, os outros não vão se abrir, os outros vão errar e vão afundar a tua empresa. Eles vão chegar numa reunião com dados que não existem, que foram inventados por ele, porque eles têm medo de serem questionados por você. Porque você nunca erra. A humildade serve para isso, para engajar a equipe, para mostrar que nós somos frágeis e que precisamos das pessoas e que precisamos pedir ajuda e que nós não sabemos tudo
Então, quando você percebe isso, e como que a inteligência emocional entra aqui? Cara, quando você percebe isso, é a autoconsciência que está falando neste momento. Entendeu? Instaura a cultura de trabalho em equipe. Cultura de trabalho em equipe não é simplesmente falar equipe. A cultura de trabalho em equipe é enxergar as pessoas como família. A minha família é a equipe com a qual eu trabalho. E eu, de fato, eu posso falar assim, eu trabalho com uma equipe de alunos. Eles são, para mim, como filhos. Por quê? Porque sim. Porque me faz bem. Porque eu sinto que, dessa forma, eu consigo contagiá-los. Dessa forma, eu consigo guiá-los rumo a um tempo diferente, melhor, ameno, gostoso, sabe? Eles todos estão longe da família, eu também estou. Então, vamos trabalhar em equipe, com o sentimento de que somos uma família, né? Explorando a capacidade de cada um. Não atribua a alguém aquilo que você não consegue fazer. Então, é assim, se você quer que as pessoas façam, você precisa ter certeza que elas vão conseguir, porque você tentou e você conseguiu. Isso é dar o exemplo, né? Então, e como que você vai conseguir explorar as pessoas, a capacidade das pessoas, se você não conhece elas? Então, conhecer as pessoas, entender as entranhas dela, olhar para os olhos dela, saber do repertório dela, entendê-las, ouvi-las, vai te permitir falar assim, essa pessoa tem perfil para trabalhar comigo em tal desafio. Neste outro, ela não vai dar certo. Entendeu? Conhece as pessoas, né? Muito bom. E quando você chegue ao topo, leve junto todas elas. Eu estou aqui por causa da minha equipe. Se não fosse pela minha equipe, eu não teria conseguido. Eu agradeço, né? Então, não se esqueça que você subiu a montanha com a ajuda de todos, né? E todos merecem o seu reconhecimento. Cara, e aqui vem uma coisa assim que é fantástica, a espiritualidade, liderança espiritualizada. É um novo conceito de liderança, é o líder espiritual. Eu não estou falando de religião, de espiritismo, não estou falando de nada disso, entendeu? Nada contra tampouco, ok? Estou falando de uma pessoa que proporciona bem-estar, alegria, uma pessoa que é um ser humano, que está fazendo aquilo, que lida com seres humanos, que se emociona, entendeu? Espiritualidade é um estado de energia que você cria em torno de você, muito positiva, que estimula a confiança. Está muito relacionado com ter a camisa aberta, trabalhar de peito aberto, entendeu? Porque estimula a confiança. Então, veja, eu não estou falando de coisa que você não consiga fazer. Estou falando de atributos, de qualificação, de característica que você consegue se você tiver inteligência emocional. Como você vai estimular confiança se você não confia em você? Né? Empatia. Como você vai praticar empatia se você não se conhece? Se você não tem blindagem para te salvar do sofrimento que qualquer situação possa te proporcionar, né? Desenvolva a habilidade de perceber o outro, mas a empatia não é simplesmente entrar naquela frase corriqueira, é se colocar no lugar do outro. Não, não é isso. Empatia é entrar no universo do indivíduo. É por um momento você ser o indivíduo e chegar a sentir a aflição que esse indivíduo sente. Empatia está muito relacionada com rapport, né? Uma técnica maravilhosa, né? Então, isso você consegue com espiritualidade. Com espiritualidade. Né? Acredite no potencial de cada um e estimule o autoconhecimento. O autoconhecimento é assim, é uma dose muito elevada de autoconsciência e de autocontrole. Entendeu? Então, é extremamente importante. Modesto, como que eu desenvolvo tudo isso? Cara, é assim, você precisa realmente praticar. Você precisa, por exemplo, resgatar-se
Você precisa, procure um mentor, procure alguém que te diga assim, cara, vamos fazer coisas diferentes. Vamos nos aventurar, vamos resgatar o que nós somos, vamos ver o que tu esconde como ser humano, entendeu? E a partir daí você vai percebendo que a mudança ela vai acontecendo normalmente. Então, o modo de vida equilibrado é interessante. Praticar esporte, uma boa alimentação, entendeu? Sabe, em contato com a natureza, né? Medite. A meditação é fantástica para esse tipo para esta abordagem, entendeu? Então, um líder espiritualizado, um líder que medita, uma pessoa que se conecta, que sabe se conectar com ela. E só assim se conecta com os próximos, entendeu? Estimular a autoconfiança é o que, cara? Eu sou perseverante. Eu escolho brilhar, entendeu? Nada me abala. Eu não tenho medo. O medo é meu aliado, entendeu? Eu vejo nas dificuldades uma enorme oportunidade de crescimento, entendeu? O problema comigo não existe, sabe? Entender, encarar a vida assim, dessa forma, entendeu? Aconteceu isso, tudo bem. Vamos lá, vamos encarar o desafio, vamos virar a página, entendeu? Temos muitas páginas ainda para escrever. Esta é mais uma que não vamos superar, entendeu? Ou seja, sempre ter uma resposta positiva, um sentimento de bem-estar, entendeu? É muito importante isso. Valorizar as relações interpessoais, cara, a melhor coisa que tem na vida é você trabalhar em uma equipe onde você tem diversidade. Um dia almoço com um, outro dia almoço com outro, converso com eles sobre a vida deles, sobre a família, sobre as pessoas mais importantes para a vida dele, sobre a sua principal frustração. É assim, é maravilhoso isso. Né? Conheço a cultura, a origem da pessoa, entendeu? Você não sabe o quanto isso é importante para quem trabalha com você. Ser ouvido. Me conta um pouco da tua vida, vai, vamos lá, vamos almoçar. Viu, agora eu não tenho tempo para almoçar, mais tarde eu queria tomar um café com você, vamos andar um pouco e eu preciso que você me conte uma coisa, que eu estou super curioso, entendeu? Me falaram que lá naquela terra onde tu morava, tem uma dança típica, tem que puxar a conversa. Então tu tem que te libertar, sair da caixa, do quadradão, entendeu? Estimular a cultura do feedback. Cara, feedback é a melhor coisa que tem na vida. Como é que a gente faz o feedback? Na nossa equipe, a gente faz feedback 360 graus e acontecem todas 2 vezes por mês. Cara, nós colocamos no meio uma roda um cara. E cada um do que está fala para o cara o que cada um pensa dele. Elogio e crítica construtiva. O cara sai fortalecido. Eu já vi feedback 360 graus em que os caras se emocionam. O cara que está sendo avaliado se emociona sabendo como os outros enxergam ele. Né? E quando os outros vão falar dele, também se emocionam. Então, esse clima é maravilhoso. É simplesmente fantástico. Entendeu? Porque a partir desse momento, se estabelece um vínculo baseado na confiança. As pessoas sabem claramente o que elas precisam melhorar, porque elas são percebidas. E não ser percebido pelos outros é fantástico. Né? Te dá autoestima. Te coloca para cima. Entendeu? É uma frase minha. E essa é uma equipe de alunos meus. Sua equipe jamais irá atingir o nível mais alto possível se os seus membros não exibirem cuidado e genuína preocupação um pelo outro. É muito forte, cara. O cuidado, a preocupação de um pelo outro é fantástico. Porque o projeto se mantém vivo, tem continuidade. Se o meu aluno Iago tem um problema, o meu aluno Marco resolve. Porque existe um compromisso de um com o outro. Porque o propósito de todos converge. Porque aquilo faz sentido para todos.
Então, num ambiente assim, é cachaça. Onde que você trabalha? Trabalha numa cachaçaria. Por quê? Porque as pessoas trabalham com entusiasmo, motivadas. As pessoas amam aquilo, entende? Se sentem bem estando junto. Cara, isso é fantástico. É fantástico. Né? Isso se resolve com inteligência emocional. É fundamental. Inovar é outra característica. Inovar. Desenvolver capacidade de se reinventar. O tempo todo nós estamos reinventando. Novos métodos, novas soluções. 2016, 2017, um ano que marcou um ponto de não retorno. É um projeto que eu desenvolvo na UFSC. Tínhamos um carro a combustão, um veículo Fórmula, e o veículo Fórmula para nós é um empreendimento. Temos uma equipe de gestores, engenheiros, especialistas, né? E temos um desafio que é conceber, fabricar, validar um veículo de competição. Um exercício fantástico de engenharia. Testa tudo. Né? Em 2017, nós levamos pela primeira vez um carro elétrico. Então, temos dois carros, o elétrico e a combustão. Um nasceu depois do outro. O modelo de gestão que nós tínhamos, não podíamos manter mais, porque não queríamos trabalhar com o dobro de alunos, porque nós aumentamos o número de carros. Não. Continuamos trabalhando com a mesma quantidade de pessoas. 30, 40 pessoas. Só que nós mudamos o modelo de gestão, mudamos o método de trabalho, introduzimos gestão ágil, Scrum, né? E desenvolvemos pensamento ágil na nossa equipe. E isso nos permitiu, além de fazer o que nos toca fazer, 2 carros, prestar serviço, desenvolver projetos sociais, trabalhar em iniciação científica, produzir artigos técnicos, defender TCCs, fazer tudo que uma universidade precisa fazer. Né? E tudo isso foi inovando. Inovando no método de trabalho, inovando nas soluções, né? Procurando sempre um diferencial e valor agregado. Incentivando o aprendizado continuamente. Né? É muito importante. Lembrem o que eu falei anteriormente. Era o conhecimento, não existe ex-aluno. Ou você continua estudando ou você sai fora. Estimulando o processo criativo, construindo, testando, errando, aperfeiçoando. Esse enredo de palavras aí é fundamental. Né? Tem que construir, tem que testar, tem que errar, tem que aperfeiçoar. Isso é o que permite o movimento, é o que permite o progresso, é o que permite que uma empresa saia de um patamar e vai para outro. E quem tem que fazer isso acontecer é o líder com a sua equipe. E isso não se consegue dando chicotada nas pessoas. Entender? É outro sentimento. Estratégia. Você tem que ser estrategista para criar condições e possibilidades que te permitam resultado, 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 o tempo todo. Mas você precisa ter a equipe nas mãos. Abraçá-la, senti-la, percebê-la. Senão você não vai. Incansáveis rumo ao sucesso. Superando a dificuldade. Apreciando com moderação o gosto da dor. Sinta a dor e se apaixone por ela. Atingindo a perfeição, né? Quando você está devidamente preparado. Entrando já no finalzinho da palestra, e a última coisa que você precisa entender como líder é o espírito de doação, de se doar, de se doar. Você só vai se doar se você se doar. Como entende-se isso, Modesto? Se você se doa para você, doa para o próximo. Comemore suas conquistas, compartilhe conhecimento, compartilhe experiência, emoções e sinta o bem que faz a gratidão. Agradece seus pais, agradece seu irmão, agradece sua esposa, seu filho, os seus colegas, porque você é um ser humano que depende dos outros para crescer.
Entenderam isso? Valorize cada momento como se fosse o último. Não perca tempo com futilidades. Viva a sua vida na sua essência, com intensidade. Seja feliz. Viva o agora, na verdade. Você tem que viver o agora. Agora mesmo, não? Muito bom. Então, com isso eu encerro. Eu agradeço a todos pela presença.